mulherada, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos numa nova série de estudos. Você já acompanhou os 2 vídeos que nós fizemos até aqui? Se não, corre lá no YouTube da igreja que está disponível para você. Nós falamos no primeiro vídeo sobre a importância desse tema. Estudar sobre os atributos de Deus é uma busca nossa de ter mais intimidade com Deus, de conhecer melhor o Deus que nós cremos e professamos. Nós falamos também que é uma diferença muito grande entre conhecer a Deus e saber coisas sobre Deus. E nós decidimos que nós queremos conhecer a Deus. E na semana passada nós falamos que nós vamos dividir esses atributos em 2 categorias para facilitar a nossa compreensão. E só para isso. Não para dizer qual atributo tem mais valor do que o outro, né? Então nós falamos que existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que são exclusivos de Deus, e os atributos comunicáveis, que são atributos que em alguma medida eu e você temos. Afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós falamos que nós vamos dividir essas 2 teorias para facilitar, como eu falei. E que nós não podemos, de maneira nenhuma, temos que ter esse cuidado de não querer colocar mais valor num atributo do que outro. Nós não podemos separar esses atributos, não. Esses atributos formam uma unidade sobre o que nós sabemos sobre o caráter de Deus. E eles todos têm um igual valor. Né? Nenhum deles é mais valoroso do que o outro, nenhum deles aparece de forma maior em Deus do que o outro. É esse cuidado que nós temos que ter quando nós falamos sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos começar então com os atributos incomunicáveis. E o primeiro atributo que nós entendemos que é atribuído apenas a Deus, que é exclusivo de Deus, é o atributo de independência. O pastor Herbert Campos fala para nós que isso poderia ser chamado também de atributo de autoexistência. Ou seja, Deus existe por si mesmo e sempre foi da maneira como ele é, não necessitando de nada e de ninguém além de si próprio. E o Gruden também reforça essa ideia, né? Ele fala que Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Ou seja, nada mesmo. Deus é um ser independente em todos os seus aspectos. Deus é independente no que diz respeito à sua existência. A Bíblia nos fala que Deus é. Ele não foi um ser criado, em algum momento ele passou a existir. Não, Deus sempre existiu. E ele não depende de nada para continuar existindo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é um ser totalmente independente no que diz respeito à sua existência. Ele também é um ser totalmente independente no que diz respeito ao seu relacionamento. Ou seja, Deus em sua trindade se basta. Ele não precisa de mim e de você. O fato de Deus se relacionar conosco é pura graça e bondade. Deus não precisa disso. Nós precisamos e agradecemos. Deus também é independente no que diz respeito aos seus pensamentos. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Não há nada que seja novo, não há nada que possa ser ensinado para Deus, nada que pode pegar Deus de surpresa, não há nada que aconteça que Deus não saiba. Deus é totalmente independente nos seus pensamentos, não depende de nada para chegar em alguma conclusão ou alguma coisa assim. Deus também é independente no que diz respeito à formulação dos seus planos e da sua vontade. Ou seja, os planos e a vontade de Deus sempre prevalecem, graças a Deus. Eles não dependem de circunstâncias nem da vontade humana. E Deus também é independente no que diz respeito ao seu poder. O poder de Deus está acima de qualquer poder. Não existe autoridade acima da autoridade de Deus. Nada pode ser comparado e nada pode ser capaz de impedir o poder de Deus. Só até aqui nós temos coisas que nos ajudam a ter mais noção de quão confiável é o nosso Deus, quão absoluto, quão maravilhoso, como Deus se basta. E isso para nós que confiamos nele, que esperamos nele, é um grande alívio. Né? Deus não depende do que nós dependemos, das circunstâncias, das questões econômicas, das 1001 coisas que podem acontecer. Não, Deus não está ligado a nenhuma dessas coisas, ele é independente de todas essas coisas. É totalmente o oposto de mim e de você, na verdade? Porque eu e você precisamos e dependemos de muitas coisas para viver. Nós podemos até ficar um período sem comer, sem beber água, mas sem o ar que nós respiramos, nós podemos ficar pouquíssimo tempo. Nós dependemos ao decorrer da nossa vida de instituições, de médicos, de ciência. Nós dependemos de vacina. Mas nós cristãos, acima de tudo, e eu espero que você pense nisso e que você tenha essa certeza, acima de tudo eu e você dependemos de Deus. E isso é um motivo de paz para nós. Porque o nosso Deus, ao contrário de nós, não depende de nada. Ele vai ser sempre o mesmo, é um ser independente.
O ser humano, ele pode até em algum momento querer não depender de Deus. A tentativa humana de não depender de Deus foi inclusive o que levou Adão e Eva a pecarem, e o que leva até hoje muitas pessoas a se afastarem, a se manterem longe de Deus. O ser humano não é capaz de criar algo do nada. Nós dependemos de alguma coisa para criar outra coisa, mas Deus não depende de nada e de ninguém. Bem, durante a semana nós vamos falar sobre as passagens bíblicas que falam sobre esse atributo. Acompanhe lá no seu grupo do WhatsApp, nós teremos vários versículos que confirmam para nós a existência desse atributo em Deus. Mas hoje eu gostaria de ler com você o trecho que está lá em Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24 e 25. E antes de ler esses versículos, eu gostaria de dar um pano de fundo do que está acontecendo aqui. Aqui no capítulo 17, a partir do versículo 16, Paulo chega em Atenas. E Atenas, na época de Paulo, era a cidade onde tudo acontecia. Era como se fosse a nossa grande São Paulo, né? Então, tinha muita cultura, muita filosofia, muita arte, tinha muito de tudo. E tinha muito, inclusive, uma cidade muito religiosa, tinha muitas religiões. E a Bíblia nos fala que quando Paulo chega em Atena, ele se indigna porque ele vê muita idolatria naquela cidade. Ele olha existem muitos postes idólatras, muitas imagens, e aquilo incomoda profundamente Paulo. Então ele começa a falar sobre a salvação de Cristo, sobre o evangelho de Cristo e sua ressurreição, e ele usa algo que ele vê na cidade como uma oportunidade para falar de Deus para aquelas pessoas. No meio daquela cidade existia um altar que embaixo estava escrito assim: ao Deus desconhecido, ou aos deuses desconhecidos. E Paulo então olha para os atenienses e fala: olha, vocês que adoram, apesar de não conhecerem um Deus, eu quero anunciar para vocês um Deus que vocês não conhecem, mas que é um Deus melhor do que qualquer Deus que vocês têm por aí na cidade de vocês. Vamos ler o versículo 24 e 25 para ver o que ele fala? No capítulo 17, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Confere comigo novamente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo para os atenienses: o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e ele não precisa de mãos humanas para se tornar existente. E ele continua: ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E Paulo continua então falando para eles que, além de ser Senhor dos céus e da terra, esse Deus não precisa que o homem faça nada, não necessita de nada que venha de mãos humanas. E que, pelo contrário, Deus é aquele que dá fôlego a tudo, inclusive a nós, os seres humanos. Olha que coisa bonita que Paulo fez aqui. Ele se indigna com a situação dos atenienses, mas ele aproveita essa oportunidade para falar do Deus verdadeiro. Talvez você conheça pessoas que acreditam em muitas divindades. Isso é muito comum hoje em dia. Nós vivemos num mundo muito místico, as pessoas estão afloradas em sua espiritualidade, buscando coisas nas quais se agarrar. E você deve conhecer pessoas que, para garantir, acreditam em tudo um pouquinho, sabe? Tem um pouquinho de cada religião, tipo, né? Para ver o que colar, o que der certo, eu quero. Né? Então tem um budinha lá na sala, tem uma pimenta para espantar o mal-olhado, tem uma medalha de São Jorge pendurada no pescoço, né? E o Deus dessas pessoas vai depender muitas vezes de rituais que elas façam. O agir desse Deus vai depender da vela certa, ou de repente essa espiritualidade, essa força que elas buscam vai depender de um mantra certo, ou de repente de uma corrente que não pode ser quebrada. Talvez o seu Deus para agir vai depender da quantidade de gente que tem orando pelo pedido que você tem. Ou talvez do tipo de roupa que você acredita que se vestir vai agradar mais a Deus ou menos a Deus. Ou talvez que Deus só vai responder a sua oração ou que Deus vai fazer algo por você se você for mais vezes à igreja, se você for todo domingo, ou se você for 3, 4 vezes por semana na igreja. E às vezes a gente tem essa concepção errada. Né, de que Deus depende de algo que venha das nossas mãos para existir, ou para se mover, ou para fazer algo. E não, Deus é independente. Existe na vida das pessoas um lugar para um Deus que elas não conhecem. É o Deus que é apontado para a gente na Bíblia.
um Deus que não depende de nada e de ninguém. E nós, como Paulo, precisamos olhar para essas pessoas, para esse lugar de um Deus que elas não conhecem e falar do nosso Deus. Um Deus independente para existir. Um Deus que não depende de nada para se mover, que cumpre todos os seus planos e a sua vontade, que nada pode impedir o seu poder. Um Deus que se basta. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, que dá vida a nós e a todos os outros seres. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus independente, um Deus que se basta. E que grande maravilha, que grande bênção é poder confiar num Deus desse. Que Deus te abençoe e que a sua vida possa testemunhar a independência do seu Deus, como ele é um Deus maior que qualquer outro Deus que as pessoas possam ter conhecido na vida delas. Um grande beijo e eu te vejo na próxima semana.